aula de desenvolvimento pessoal, né? E hoje nós vamos entrar no tema de aprender a conviver. E quando a gente fala em convivência, nós sabemos que é um tema meio delicado, porque conviver é uma arte, né? Conviver é viver com alguém, compartilhar com alguém de momentos, e às vezes não são só momentos, mas é uma vida, porque nós temos os nossos relacionamentos familiares, no trabalho, na igreja, né, em vários contextos que nós estamos inseridos, de forma que nós precisamos trabalhar isso, desenvolver a nossa vida, para a gente poder se dar bem aonde a gente estiver, né? Então, relacionamento interpessoal significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é definido pelo contexto onde ele está inserido, podendo saber que nós não estamos no mundo sozinhos, né? Então, nós vamos sempre estar convivendo com alguém em qualquer desses contextos que eu acabei de ler agora. Então, eu vou fazer uma pergunta. É, está na nossa capacidade a gente mudar alguém? Fazer com que a pessoa pense como a gente e tenha um temperamento que seja, assim, aceitável a nós? Não. Não está na nossa capacidade, né? Então, se há uma necessidade de mudança, essa mudança vai ter que partir de quem? Cadê Gente, você? Isso mesmo. Porque como a gente não pode mudar os outros, a gente tem que mudar a nós mesmos. Porque isso cabe a nós, né? Porque Deus deixou ferramentas para que a gente possa nos desenvolvermos pessoalmente, na nossa vida pessoal, e poder conviver, porque nós precisamos de uma boa convivência, até mesmo para que a gente possa ganhar pessoas para Cristo, né? Às vezes a gente está no nosso trabalho, ou na escola, ou na família, tem pessoas que não são salvas, e dependendo da maneira com que a gente convive com essas pessoas, talvez a gente vai perder para sempre essas pessoas. Então, não tá, nós não podemos querer mudar uma pessoa que às vezes nem conheceu Cristo como Salvador. Nós sabemos que uma pessoa sem Cristo, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Então, primeiramente, nós temos que criar vínculo, criar boa convivência para abrir oportunidade para que você possa falar de Jesus para aquela pessoa, ganhar ela. E se você ganha aquela pessoa para Jesus, aí sim você pode, convivendo com ela, você pode ir discipulando ela, através não daquilo que você pensa, mas através da palavra de Deus, pode sim haver uma mudança. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui aconteceu faz uns 2 meses, isso aí. Acho que eu até contei para vocês algo sobre essa pessoa. É, ela conversou com uma irmã da igreja que também assim, não conhecia ela, não. Ela estava doando um cachorro, a irmã da igreja, e essa mulher interessou no filhote lá do cachorro, ligou para ela, e essa mulher estava, assim, tão carente de Deus, de amigos, de tudo, que ela começou a conversar com a irmã só que é uma irmã nova, né, na fé, não sabia muito o que falar para ela. Então, essa irmã falou: eu vou passar o telefone da irmã Sônia e ela vai conversar, orar com você.
E aí, desses 2 meses para cá, eu falo com ela todo dia, às vezes até umas 2, 3 vezes ela me liga. Então, no começo, eu pensei: "Olha, ela me falou tanta coisa que estava acontecendo na vida dela, tanta coisa", que eu falei: "Olha, se eu for, dar conselhos, né, relacionados à finança, eh, casamento, relacionamentos, todas as coisas que ela estava passando de dificuldade, eu pensei, se eu for dar conselho para ela sobre isso, ela não tem o Espírito de Deus, ela não é salva, ela não vai ter, essa mudança não vai durar muito tempo, se é que vai haver alguma mudança. Então eu tenho que começar do começo. E o ponto de partida da nossa vida é conhecer a Deus, né, é conhecer a Cristo como Salvador, porque aí sim a gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo e aí tem capacidade, para fazer essas mudanças necessárias. Mas a gente querer obrigar ela a fazer, dar conselho, talvez eu ia só gastar tempo. Então, ela marcou comigo que ela queria ir lá na igreja, e essas pessoas já estão acostumadas até, né, e se encontrar e ter com pessoas que aproveita dessa fragilidade que pessoas estão passando no momento, e aí já começa, né, querer mostrar poderes e falar coisas e mais coisas que, na verdade, é só para poder prender a pessoa. Então eu falei: "Eu acho que ela quer que eu fale alguma coisa para ela, como ela resolver esse problema". Então eu falei para ela assim: "Olha", ela perguntou: "Irmã, o que que a senhora acha que Deus, quer, que Deus, mostrou para a senhora?". Falei assim: "Olha, você quer que eu fale para você uma coisa que Deus quer que eu te fale? Eu vou falar". Aí eu comecei a falar para ela sobre Jesus. Falei: "Olha, Deus quer que você entenda uma coisa que eu vou falar para você agora". Aí comecei, desde quando o pecado entrou no mundo até com a morte e ressurreição de Cristo, perguntei para ela se aquilo fazia sentido para ela, ela disse que sim. Perguntei se ela queria aceitar Jesus, ela até aceitou Jesus, chorou. Eu falei: "Vamos ver se isso é verdade, né". Aí no outro dia ela ligou para mim, falando que ela estava se sentindo feliz com aquilo, com aquela conversa, e eu achei assim, ela entendeu, eu acho que ela entendeu, né. E aí eu falava mais versículos, passava texto para ela ler, e ela falava: "Ai, eu li, ai, foi muito bom", ensinei ela a orar. E então isso daí é a mudança que eu pude contribuir para ela fazer na vida dela, mas primeiro ela tinha que aceitar Cristo como Salvador, porque eu não ia conseguir mudar, é Deus que muda as pessoas, né. Então a pessoa vem atrás de você em busca de uma adivinhação, de uma coisa assim, mas, o que a gente tem para dar, eu lembro quando Pedro encontrou aquele homem na porta lá de Formosa do templo, ele falou: "Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né, e em nome de Jesus, levanta e anda", porque os apóstolos eles tinham esse poder de fazer esses sinais. Então, eu falei assim: "Eu creio, eu tenho certeza que ela está querendo que eu faça sabe, alguma mágica aqui, e os problemas dela tudo desapareça, mas eu tô ensinando ela como que eu por telefone, porque o marido dela não aceita, ela ir na igreja, essas coisas, ele nem sabe, na verdade, né. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou discipulando ela pelo telefone mesmo, todo dia, 2, 3 vezes ao dia, ela liga para falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, e eu vou lá, paro o que eu estou fazendo e vou ensinando ela. Eu só sei que eu nem entendo muito de finanças, porque aqui em casa, como eu já sou meio ruim de finanças, quem faz a parte que cuida das finanças aqui em casa é o meu marido, né. Mas mesmo assim, ela estava com problema de dívida, essas coisas, e eu fui instruindo ela do que fazer,
né, e no casamento e tudo. Então, ela hoje ela fala assim, ó, passaram-se 2 meses e pouquinho, nem 3 meses, e ela fala da mudança que houve na vida dela depois que ela conheceu Cristo. Então, aí a gente vê aqui, voltando para nosso tema aqui, que quem faz a mudança na vida das pessoas é Jesus. Então, nós precisamos, a nossa parte é amar as pessoas, conviver de uma forma agradável, para que quando Deus abrir uma oportunidade, você vai falar de Jesus e a pessoa aceitando a Cristo como Salvador e o Espírito Santo habitando naquela pessoa, ela tem capacidade de melhorar, né? Melhorar nas outras áreas da vida dela, porque o Espírito Santo dá capacidade para a gente melhorar como pessoa, desenvolver, crescer e conviver bem. Pode passar, Daniel, por favor. Então, sempre desde que é da primeira aula que a gente está falando sobre, aprendemos como ser, daí falamos na outra aula passada como fazer, como ser, a gente olha para Jesus, né? Porque Deus quer que a gente seja parecido com Jesus, à medida da estatura de Cristo. A fazer, né, a gente aprendeu também semana passada que nós temos que aprender a fazer as coisas como Jesus faria, né? Andar como Jesus andou, ter Ele como parâmetro para a nossa vida, fazer tudo da maneira que Ele faria se Ele estivesse no nosso lugar. E hoje nós vamos falar de como conviver, né? Os 4 pilares que a gente está estudando, como ser, como fazer, como conviver, como aprender, como conhecer. Na verdade, isso é um pouco da ordem que eu coloquei lá no começo, mas não tem problema. Então, se o nosso parâmetro é Jesus, então nós vamos ver como Jesus era em seus relacionamentos interpessoais. Olha só, a mensagem de Deus para a humanidade na Bíblia é toda centrada na palavra amor, né? Porque Deus é amor, Deus ele não tem amor, ele é o amor. Então, a Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O 1 João 4:8. E na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressão do amor supremo de Deus, porque ele tanto amou o mundo, né? Como diz em João 3:16. Quando Deus, na pessoa de Cristo, ele veio aqui, ele mostrou assim, literalmente, o que era o amor do ponto de vista de Deus. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ninguém tem um maior amor do que aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. E então o amor de Deus é supremo, né? Dando o seu único filho, Jesus Cristo, para termos a vida eterna, né? Aí aqui tem o versículo, João 3:16. Então, o amor de Deus é incondicional, ele não está baseado na troca, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente está amando alguém, mas a gente está querendo ser amado, está querendo receber alguma coisa em troca, né? Aquilo que a gente está fazendo. Mas o amor de Deus por nós não é baseado se eu vou amá-lo ou não. A Bíblia fala que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. E tem mais, diz que ele nos amou primeiro. E nós fomos atraídos por esse amor. Por isso nós amamos a Deus hoje. Então, no relacionamento entre Deus e a humanidade, a gente já sabe que ele amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu filho para vir aqui na Terra revelar quem ele era, comunicar o amor dele para conosco e entregando a vida dele para resgate de todos nós, tá? Essa foi a maior prova de amor no relacionamento de Deus com a humanidade. Próximo, Daniel.
O conselho do apóstolo Paulo é no sentido de termos relacionamentos sinceros, né? Nós vamos ver esse versículo aqui, baseado no alicerce do amor verdadeiro. Se você quer ter relações interpessoais boas no trabalho, na família, no casamento, em tudo, tudo tem que ser baseado no amor, porque Deus é amor e Deus é o nosso parâmetro, né? E então ele fala que sobre relacionamento sincero, baseado no alicerce do amor verdadeiro, do respeito mútuo, de se apegar ao que é bom e também para nós nos esforçarmos para que esses relacionamentos sejam saudáveis e permaneçam conforme o destacado. Vamos lá, ó. Romanos 12:18 diz assim: faça todo o possível para viver em paz com todos. Mesmo que a gente faça tudo possível, né? A gente vê a Lídia, coitada, sempre tem problema lá no trabalho dela, né? Ainda que você fizer o possível, vai ter problema, porque nós estamos num mundo cheio de pessoas pecadoras, nós também somos pecadores, e, e é difícil mesmo, né? Vai ter problemas, os problemas virão, mas o importante é o que a gente vai fazer quando eles vierem. Então, faça tudo possível, o possível que tiver no seu alcance para viver em paz com todos. Se for preciso deixar a pessoa naquele momento de ira, ter razão, deixa. Como Cristo, né? Entrega os seus direitos a Deus e deixa Deus tomar conta. Mas vive em paz com todos, tá? Pode passar, Daniel. Preciso conhecer as pessoas com quem eu convivo. Jesus, ele conviveu. Ó, ó, Jesus enfrentou muitas dificuldades nas relações interpessoais, não por causa dele, mas porque desde que ele era um bebê, ele já foi perseguido aqui, né? Quando ele nem falava, nem fazia nada, era só um bebê, e ele já enfrentou problemas. Então, o mundo odiava Jesus. Não interessava se Jesus fazia milagres, se ele ressuscitou mortos, se ele deu pão para todo mundo, se ele, mesmo na, na- no sentido de amar as pessoas, de ser humanamente, ele era irrepreensível, perfeito, né? Perfeito, sem pecado. Independente disso, as pessoas odiavam Jesus, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo odiava Jesus porque simplesmente pelo fato de Jesus ser Deus. Então, o mundo estava baseava-se nas coisas do inimigo, né? Então não podia amar Jesus mesmo. E aí Jesus mesmo falou: Pai, o mundo me odeia e vai odiar eles também. Vai odiar nós que somos discípulos de Cristo. Mas Jesus, mesmo sendo odiado e amado por muitos, odiado por muitos também, ele soube conviver. Ele conviveu com a sua família terrena, que não era fácil, né? Os irmãos de Jesus desafiavam Jesus, falavam: se você faz essas coisas, por que você não vai lá, não se mostra o que você faz? Então, dentro da casa dele, ele tinha atritos, né? E porque os próprios irmãos dele não criam nele. E, e Jesus, ele soube conviver, né, com seus pais quando ele era um adolescente. Dá a impressão, quando a gente lê, nossa, Jesus aqui, achei uma desobediência de Jesus. Mas ninguém fala, não se fala na Bíblia que os pais dele disse, olha, você não fica aí, você tem que ficar aqui grudadinho com a gente. Não, ele naquele bolo ali, eles foram adorar em Jerusalém e estava todo mundo ali, aquela festa, aquela alegria, eles se perderam, se afastaram e Jesus foi ao lugar que mais atraía ele, que era no templo, em torno da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que quando os pais deles encontrou ele estava ali e ele falou que ele estava cuidando das coisas do pai,
mas ele acompanhou de modo submisso aos seus pais. Então, ele sabia, eu imagino, porque na Bíblia não fala muita coisa sobre a infância e a adolescência de Jesus, né? Essa parte não fala muita coisa, mas eu imagino que Jesus, ele sendo Deus, não era fácil ele conviver numa família em que os próprios irmãos não criam nele, né? E, ele nunca pecou, quer dizer, então a gente sabe como que foi, né? Foi, foi de uma forma que ele suportava, por isso que ele pede na palavra dele que a gente suporte uns aos outros, ame uns aos outros como ele amou, né? E é interessante que a Bíblia fala que primeiro Jesus fala assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas como ele vê que a gente tem problema às vezes de nos amar nós mesmos, né? Dependendo do que a gente se prejudica. Então, ele disse assim, olha, ame uns aos outros como eu vos amei. E como que ele nos amou? Ele deu a vida por nós. Então ele falou, vai dar a vida pelos seus amigos, dá a vida uns pelos outros. E dá a vida, ele deu a vida dele em sacrifício. Mas para nós, ele pede que a gente ofereça a nossa vida de forma assim, usar. O que, que é a nossa vida? Nossa vida é o nosso tempo, é a nossa energia, é a nossa inteligência. Então, ele, e ele veio aqui e ele carregou de volta ele glorificado lá no céu, ele é um homem glorificado, né? Aqui ele era um Deus que se tornou carne, humanizado. E lá no céu ele é um homem, Deus, continua 100% Deus, mas ele é um homem glorificado, porque ele tem um corpo parecido. Ele carregou a nossa aparência, nossos traços, e por amor de nós. Isso aí parece, soa romântico, bonito para nós, mas para Jesus, ele teve que se esvaziar da glória dele para fazer isso. Então, amar é dar um pouco da nossa vida. E o conselho para nós é amar dessa forma. Nossa vida é composta de tempo, a nossa energia e a nossa inteligência, certo? Então, esse tempo que nós estamos passando aqui, gastando aqui, você está dando um pouco do seu tempo para conhecer mais de Deus, para poder ajudar alguém, para se preparar você mesmo, para que você possa ser uma pessoa melhor, conviver, ganhar almas. E eu estou também oferecendo um tempo, né, para a gente compartilhar a palavra de Deus, e esse tempo a gente não retorna de volta, a gente não pega de volta. Então, quando eu dou meu tempo para alguém, para visitar alguém, em, em, sei lá, às vezes tem pessoa que só quer conversar com você, só quer que você ouça ela. Senta ali e ouça. Então, quando você dá do seu tempo, né, da sua energia, porque você tem que ficar acordado aqui ouvindo eu falar, o Daniel já falou, já ensinou. Então, quando você vai lá e ensina outra pessoa também, você usou o seu tempo, que não é recuperado mais, você usou aquela energia naquele momento, e você usou a tua inteligência. Então, isso aí, tudo forma a sua vida. Então, você está dando a sua vida pelos outros, tá? É assim que Deus quer que você dê da sua vida. Nós representamos Cristo aqui na Terra. Nós vamos ser
as mãos, os braços, as pernas de Cristo, para ir fazer o que hoje ele está lá no céu e pede para que a gente faça isso. Então, Jesus, ele conviveu bem com a família terrena, com os seus discípulos, ele ensinou eles a amar, a conviver, né? Cada discípulo de Cristo, cada apóstolo, eles tinham um temperamento, dá para perceber nitidamente, né, sobre o temperamento deles. O Pedro era explosivo, né, já era sanguíneo, ia fazendo coisas, né, e a gente vê que o João era aquela pessoa mais introvertida, mais calma, mas cada apóstolo ali, ele tinha seu temperamento, o seu caráter que estava sendo moldado por Jesus. Jesus tinha que ter muita paciência com aqueles homens que ele escolheu, assim, não porque eles eram sábios e estudados, não, ele pegou pessoas indoutas, né, pessoas brutas ali mesmo, para ele lapidar. E ele tinha que ter paciência, ensinar, 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 porque o que transforma a gente é o ensino, né? Por isso Jesus foi chamado mestre. Então, ele conviver com aqueles discípulos, era ele ensinando, ele tendo paciência, ele dando exemplo para eles, e ele conseguiu conviver com eles, e ele falou no capítulo 17 de João: Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, o Judas, ele se perdeu porque ele nunca tinha encontrado Cristo, né? Ele conviveu com Cristo, mas não acreditava realmente. Ele conviveu no meio dos opositores, porque ele tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos e outros grupos religiosos ali que vivia ali, que ficava cercando, ficava fazendo perguntas perniciosas para ver se pegava Jesus. Aí era uma coisa chata. Você começa a ler os evangelhos, até dá vontade da gente responder alguma coisa para aquelas pessoas, de tão chatas que elas eram, de ficar em cima, provocando é, ali confusão para ver se pegava Jesus em alguma coisa. Não devia ser fácil, não, né? Então, mas ele conviveu com aquelas pessoas, até na hora que ele foi julgado, eles queriam pôr palavras na boca de Jesus. Jesus falou: é vocês que estão dizendo isso, né? Você quer, eles querem saber sobre que tipo de ensinamento era esse. Ele falou: olha, vai e pergunta para eles o que eu ensino para eles. Então, Jesus, ele sabia sair das dificuldades, da- das confusões que as pessoas colocavam para pegá-lo, né? Ele conviveu com pecadores, ele nunca discriminou ninguém, né? No poço com a mulher samaritana. Eu dei um estudo para as mulheres segunda-feira que eu falei da mulher samaritana, que para ela aquele encontro foi um encontro casual, mas para Cristo foi um encontro marcado, que ele queria estar com aquela mulher para ele poder falar do amor dele para aquela pessoa que estava tão triste, tão desolada por causa do pecado. Então, ele não fazia discriminação, todo mundo fazia, ela ia no poço na hora que não tinha ninguém, mas ele não fez, né? E com Zaqueu, com Nicodemos e outras pessoas que as pessoas tinham por ruim, aquela mulher que entrou lá na casa do Simão eles estavam falando mal de Jesus. Ah, não sabe que essa mulher é uma pecadora? Então Jesus ficava entristecido com aquele tipo de pensamento, porque para ele o pecado de todo mundo era tudo igual e ele veio para salvar pecadores. Então, ele viveu no mundo aqui, não era fácil não para Jesus. Você já imaginou Deus aqui nesse mundo do jeito que é? Pessoas ruins, pessoas querendo o tempo inteiro persegui-lo,
e ele, mesmo assim, ele tentando salvar aquelas próprias pessoas que queriam persegui-lo. E as multidões, ele estava no meio da multidão, mesmo sabendo que a maioria daquele povo estava interessado nos milagres, no que eles poderiam ter de vantagem de estar ali, mas por causa de alguns que estavam ali porque queriam ouvir Jesus, e que Jesus sabia que ia ser salvo, ele não tinha problema nenhum em aguentar todo mundo. Então, ele vivia cercado das multidões, porque eles estavam interessados, né? Mas ele tinha 12 que era bem próximo, dos 12 que era bem próximo, três era mais próximo ainda, e dos três que era mais próximo, que era Pedro, Tiago e João, o João escreve no livro de João, né? Que eu penso assim, alguns falam, ele mesmo escreveu que ele era o discípulo amado. Mas Deus permitiu, toda a palavra de Deus é inspirada, não é que Jesus amava mais ele, era o que era. Ali significava que ele era mais próximo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você se identifica com Cristo, né? E então isso aí era intimidade, amigos íntimos, né? Ele tinha os amigos, dentre aqueles apóstolos, eles tinham os mais chegados. Então, o que que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós estamos aqui nesse mundo até Cristo voltar para levar a gente, nós temos que aprender a conviver, né? Viver com alguém, né? Com todo tipo de pessoa, ter um desenvolvimento pessoal de forma que você seja capaz sabe, igual nas aulas que a gente teve de saúde emocional, da gente saber se comportar, se segurar, suportar uns aos outros em amor, porque o amor é o que cobre uma multidão de pecados. Então, se teus relacionamentos for alicerçado no amor, mesmo porque o amor não é uma emoção, vocês sabem disso, né? Porque eu não ensinei ele em emoção. O amor é uma decisão que pode gerar emoções, sim, né? Ternura, afeto, mas ele é uma decisão. Você decide investir na vida de alguém, independente se ela é legal, se ela é chata, se não interessa. Quando você começa a orar por aquela pessoa, a investir na vida daquela pessoa, do teu tempo, da tua energia, da tua inteligência para melhorar a vida aquela pessoa começa a ser amada por você. Você começa a querer o bem daquela pessoa. Então, é com esse amor que Deus quer que a gente conviva com as pessoas. Relacionamentos alicerçados, baseados no amor de Cristo, que é aquele amor que não espera nada, nada, nada em troca. A Bíblia fala que tudo que a gente fizer é do Senhor que nós vamos receber a recompensa. Não é nada, não existe recompensa, pode ser que alguém até te recompense, mas tudo tem que ser esperando recompensa que vem do Senhor. Pode falar, Milka. Cadê você? Tô por aqui. Tô com a Tudo mocinha bem com aqui com você? febre do meu lado aqui. Veio deitar Que no bom. colo. É interessante você colocar esse quadro, Sônia, aprendendo a conviver e essas. É interessante que nem todos eram amigo íntimo, nem todos eram da família, nem alguns eram opositores, porque a Uhum, gente. Eu cresci na igreja e eu fiz uma mistura muito grande disso. Às vezes a gente põe alguém como se fosse amigo íntimo e não é, né? Jesus é, teve aquele amigo próximo em quem recostava, né, a cabeça, ele se retirava em alguns momentos a sós, e às vezes nós pensamos assim, que porque são todos irmãos, nós devemos enfiar, às vezes, dentro de casa. Não é que não amamos, mas precisamos aprender a conhecer essas pessoas com quem convivemos. sim, Alguns nós amamos, continuamos amando, mas eles fazem, às vezes, oposição, falam coisas duras para a gente, né? Então, nós precisamos conhecer essas pessoas com quem convivemos
Embora Uhum. amemos algumas, elas não vão ser nossos amigos íntimos, né? Amigo É, íntimo é aquele que a gente conta para conversar, para ouvir, né? E às vezes nós é. temos um sério problema, porque às vezes nós compartilhamos as coisas com todo mundo, achando que são todos, e às vezes a coisa esparrama e a gente fica magoado. Mas assim, nós é que precisamos identificar nessas pessoas quem são. Às vezes nós Hum, amamos, sabemos que aquela pessoa é falha, que aquela pessoa tem o hábito de sair falando, continua sendo nosso irmão, nós amamos, mas nós precisamos saber com quem estamos convivendo, né? Para não sim. vivermos expostos, magoados, esperando, assim, essa amizade romantizada de todos, né? É. Porque nós somos seres Uhum. humanos falhos, então nós precisamos conhecer essas pessoas com quem convivemos, né? Aquele que pode fazer parte dentro do meu lar. A Meire, por exemplo, é Sim. minha irmã, está aí no grupo. Ela é uma pessoa que Uhum. está muito próxima, que me ouve sempre. Eu estive um período aí no Pará, longe. Ela sempre me ligava, ela está sempre presente. Então, nós vamos, mesmo entre irmãos, família, nós temos aquele que é mais próximo, aquele que é mais. Porque senão magoamos muito, né? Quando nós. E Sim. eu fiz essa confusão por muito tempo. Uhum. E você sabe que é por isso que eu falei no começo da aula que nós não temos a capacidade de mudar as pessoas, então a gente tem que mudar a nós mesmos, né? Porque está em nós, e você falou uma coisa que é interessante, está em nós a saber para quem que você abre o seu coração, né? E porque não adianta você preparar alguém para ela ser do jeito que você gostaria que ela fosse, para você poder ser amigo dela. Então, é nós mesmos que vamos ter que fazer essa, esse reconhecimento, igual você falou, reconhecer, amar a todos, né? Suportar a todos em amor, e, e aí no meio de todas aquelas pessoas, vai ter aquela pessoa que já é característica dela de ser uma pessoa de confiança, é um cristão que é maduro, que você pode confiar para você se abrir. Tem pessoas que ela não, ela pode ter anos e anos na igreja, que ela não tem maturidade suficiente para você contar alguma coisa, abrir o seu coração e ela guardar. Então ela vai, isso vai dar problema. E o que você falou é muito interessante, porque a gente tem que fazer se a gente tem essa maturidade, a gente faz essa seleção, no sentido de não, até mesmo de poupar aquela pessoa de fazer pecado, né? Se ela tem essa tendência de espalhar coisa, então não fala nada. Mas isso aí faz parte de conviver, né? Então, e quando a gente. Aqui já, eu estou 30 anos na mesma igreja. Então, tem pessoas da minha época que eu comecei, que já estavam na igreja, que já faleceu. Tem pessoas que eram jovens, já são mais velhos, crianças que cresceram, né? Então, você conhece muito, você conhece bastante das pessoas. Então, você tem que ter um olhar assim, eu amo a todos eles, né? Mas essa pessoa aqui é mais, eu posso falar coisas que eu não quero que fale para ninguém, porque a característica dela é ser uma pessoa de confiança. Essa pessoa aqui, ela tem muitas boas qualidades, mas ela não guarda segredo. Então, a gente foca na qualidade dela, mas já não vai falar nada de segredo, de coisa íntima, porque sabe que vai dar problema. Então, conviver é a gente ver, saber, é, observar as qualidades, as fraquezas do outro, as nossas mesmo, e também saber o que que você pode fazer com uma pessoa ou com a outra, para não chegar num ponto de gerar contenda, confusão, coisa desnecessária, né? Então, aprender a viver em paz, depender de você, tenha paz. A dona Alta, eu sempre lembrava que ela falava, querido, não fale nada, fique quieta quando estiver havendo alguma coisa assim, porque ninguém vai te acusar do que você não falou,
E sorria sempre. Ela falava isso, sabe? Não esqueço dela, porque no rostinho dela sempre tinha um sorriso lá. Então, ela estava de bem com todo mundo. Mas era uma maneira dela conviver e deixar o testemunho dela, né? Agora ela está lá no céu, não tem uma pessoa, nunca ouvi uma pessoa falar, reclamar dela, que ela fez isso. Ela sempre estava, ela entendia, ela sabia exatamente com quem eu convivia muito de perto com ela, né? Então ela não falava, mas eu via, assim, no que ela fazia, eu vi, ela não deixou essa incumbência para essa pessoa, porque eu mesma identificava também a, a fraqueza naquele sentido. Aí ela deixava com aquela outra, falava, eu já sei porque que ela deixou com aquela outra. Então ela tinha esse olhar, e é isso aí que vai fazer a gente conviver na igreja, em casa. Um filho é diferente do outro por causa de temperamento, e de modo de ser, e então você vai saber como lidar com um, como lidar com o outro. No trabalho, às vezes você tem colega de trabalho que é difícil convivência, né? Então você tem que, para que o seu testemunho seja visto, e quando abrir uma oportunidade você poder falar de Jesus, então você tem que está plantando, é como se fosse um plantio, convivendo com humildade, como Jesus, né, que veio, deixou sua glória e viveu aqui uma vida de abnegação, né, dele mesmo. Ele, sabe, deixava passar a vez e ele ficava, ele sabia, ele já era onisciente, sabia tudo que passava no coração das pessoas. Nós não sabemos, mas nós olhamos, nós convivendo, a gente é capaz de perceber temperamento, caráter das pessoas, então aí a gente já vai ficando, né, mais esperto em todas essas áreas, e sempre colocando como alicerce o amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados, tá bom? Então, vamos parar por aqui, deixar um pouco para sexta-feira. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não querem, se depois de 2 aulas, vocês só querem assim, professora, podemos falar tchau? Vocês estão muito cansados já, né? Eu tô ruim de voz hoje, eu tô falando e a minha voz tá cansada. Acho que eu peguei um pouco de gripe aqui. Mas então tá bom. Nada, ninguém quer falar? Fazer um comentário? Tudo certinho? Então, que Deus abençoe vocês, final de semana, aí onde você está, que vocês glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Deus abençoe pastor Gildo, Fábio, Meires, a Milka, Lidinha, e todos que estiver aqui, que eu não tô vendo, todos, o Daniel. Daniel, vou ver ele já logo, né, Daniel? E que Deus abençoe vocês, tá? Que a gente possa aplicar isso daí. Essa semana vocês vão. A Neuza aqui, um beijo, Neuza. Deus abençoe você, viu? Um beijo na vozinha aí. Ela está viajando, Ah, é? Legal. Então, gente, olha, essa semana observa isso nas relações interpessoais de vocês. Você mesmo fica avaliando você. Como que eu estou sendo como aqui, como servo de Deus nesse lugar que eu estou inserido aqui? Eu estou fazendo como Jesus fazia, eu estou agindo assim, e vocês vão avaliando. Fala, pastor Gildo. Ergueu a mãozinha. Pode falar, pastor Gildo. Levantei a mão só pela felicidade de ouvir a irmã Milka de novo. Ah, que bom, né? Porque hoje eu ainda falei pro meu marido assim, coitado do pastor Gildo, ele não vai poder, ele está com dificuldade de entrar aqui na aula. Uhum. Que bom que o senhor veio hoje, viu? Tá A bom. gente fica Uma boa feliz.
abençoado final de semana para todos. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês todos, que vocês tenham um ótimo final de semana e falem do Senhor, tá? A única maneira da gente mudar quem está do nosso lado, falando de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.